Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Profetas 4 e o tema da nossa aula de hoje é a linha cronológica do Antigo Testamento. A gente vai não usar toda a linha cronológica do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, mas a gente vai começar ali pelo Reino Unido, ok? E para começar essa aula, eu queria perguntar para você sobre qual é a importância de nós estudarmos a linha cronológica do Antigo Testamento. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para observar que lá no índice da sua Bíblia, que apresenta os livros do Antigo Testamento, aquela ordem não está na ordem cronológica, e sim em uma ordem didática, onde ali aparece o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos e depois os profetas, que se fôssemos usar uma organização baseada na linha cronológica do Antigo Testamento, esse índice ele seria diferente, como por exemplo, livros proféticos estariam juntos ali com os livros históricos ou ao lado dos livros históricos, porque eles estão em uma linha cronológica. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. O objetivo dessa aula é fazer com que o aluno, ao ler algum livro do Antigo Testamento, ele venha a se situar na linha cronológica do tempo do Antigo Testamento. Se ele estiver lendo, por exemplo, o livro do profeta Jonas, ele venha se situar no tempo, ao ponto de saber se o ministério de Jonas aconteceu antes do exílio, durante o exílio, após o exílio. Jonas fica um pouco distante na linha do tempo do rei Salomão, Samuel, de Abraão, de Davi. Onde fica Jonas na linha do tempo? Então, esse é o nosso intuito com essa aula. Situar você na linha do tempo do Antigo Testamento, para que quando você lê um livro, você venha entender onde você está, ok? Então vamos começar a nossa aula. A nossa aula ela começa com o Reino Unido. O reino está unificado. Com a ajuda de Josué, as tribos elas se firmaram na Terra Prometida, certo? E aí o povo começou a pedir para Samuel um rei, e então Deus atendeu o pedido do povo. Deus concedeu um rei à nação. E o Reino Unido ele começa ali por volta, lembrando a você que essas datas são datas aproximadas, ele começa por volta do ano 1030 a.C. e ele vai até o ano 930. Então, a gente já, através dessas datas, a gente entende que o Reino Unido ele durou um século. Ele durou 100 anos. Então, durante 100 anos, as tribos estavam unidas. E aqui eu pergunto para vocês, se vocês lembram, quais foram os reis do Reino Unido de Israel? Foram 3 reis. E os reis que, na verdade, governaram ali durante esse Estado unificado de Israel foram o primeiro deles, Saul, depois de Saul, Davi, e depois de Davi, o seu filho Salomão. Então, durante o reino desses 3, as tribos estão unificadas. Mas apesar de estarem unificadas, lá no íntimo delas, elas estavam separadas. Essas tribos elas não eram unidas. Boa parte delas não eram unidas. E durante o governo de Salomão, ele
usou e exagerou em relação ao seu poder sobre o povo. E logo após a sua morte, o seu filho Roboão, ele assume o poder e as tribos, a liderança das tribos, elas chegaram para Roboão, filho de Salomão, após a sua morte, e solicitaram a Roboão que ele diminuísse os fardos pesados que Salomão colocou sobre a vida deles, como, por exemplo, trabalhos pesados, trabalho duro. A gente tem a construção do templo, não foi algo muito romântico, a construção do templo. Salomão usou de trabalhos forçados ali para construir o templo. Salomão cobrou impostos do povo. Então, assim, a liderança das tribos pedem a Roboão a diminuição desses fardos. Ele, talvez como um jovem inexperiente e orgulhoso que era, por estar no poder, disse à liderança dessas tribos que o fardo seria muito maior no seu governo do que quando foi no governo do seu pai. Então, em resposta, as tribos dizem: o que temos nós contigo, ó Davi? Fazendo alusão à descendência de Davi. Como se eles dissessem: nós não temos nada com vocês. Então, a partir daquela conversa, houve uma ruptura de relacionamento entre 10 tribos de Israel com as outras 2. O reino ficou dividido no ano 930 a.C., sob o governo de Roboão. E essa divisão foi até a queda do primeiro reino, que aconteceu no ano 722 a.C. Ok? Então, para se ter uma ideia, o reino dividido durou 208 anos. Ok? 208 anos. Então, eu fiz aqui uma pergunta para vocês e eu quero que você me dê uma resposta. O reino foi dividido em quantas partes? Você lembra quantas partes o reino foi dividido? Ele foi dividido em 2 partes. Ok? Essas 2 partes a gente denomina Reino do Norte, onde ficaram as 10 tribos. Ok? E Reino do Sul, onde ficaram as outras 2 tribos. Certo? O Reino do Sul ficou com quantas tribos? 2. Você lembra quais eram os nomes dessas tribos? Quero que você participe da aula mesmo, sendo uma aula online, para você se concentrar melhor, tá bom? Você lembra quais eram essas tribos? Judá, a gente conhece, a outra, Benjamim, ok? O irmão mais novo de José, ok? O irmão mais novo das tribos, dos irmãos. Então, quem era o rei no Reino do Sul? A gente já sabe que quem governava todo o território de Israel era Roboão, que acabou ficando no Reino do Sul, governando no Reino do Sul. E qual foi o rei que governou no Reino do Norte? A gente tem Jeroboão I, porque vai ter Jeroboão II lá mais ou menos na metade do governo dos reis do Reino do Norte. Ele ficou governando no Reino do Norte. Ele era um homem corrupto, moralmente e espiritualmente. Ele, para o pessoal não ser tentado a ir para Jerusalém, a cultuar em Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava o templo, então decide colocar altares de bezerro de ouro no extremo sul e no extremo norte do Reino do Norte, para que o pessoal não seja tentado a sair dali e ele perder influência política. Então ele faz esses altares para que o povo adore ali. E a consequência disso é que todo o Reino do Norte ele vai ser marcado por uma corrupção
escuridão espiritual. Não há um rei temente ao Senhor no Reino do Norte. O povo caiu em idolatria e esse reino ele vai cair primeiro. Okay? A gente percebe aqui na linha cronológica que os profetas eles vão começando a ganhar uma influência maior sobre a vida do povo. Antes da divisão do reino, havia profetas, como, por exemplo, o profeta Natan, que confrontou o pecado de adultério de Saul com Batseba. E esses profetas eles vão ganhar mais influência, eles vão aparecer agora várias vezes com o aparecimento desses reis. O objetivo desses profetas é justamente supervisionar, aqui nesse caso, o governo de cada rei, se eles estão governando de acordo com a lei de Moisés, e confrontar os pecados de cada rei. Então, você vai ver, por exemplo, o profeta Aías, que foi o profeta que profetizou para Jeroboão I, que queria ser o rei do Reino do Norte. Nós temos o profeta Elias, o profeta Eliseu, nós temos o profeta Micaías aparecendo. E a outra pergunta que eu queria deixar para vocês é quais eram as capitais dos reinos do Sul e do Reino do Norte? Você lembra qual era a capital do Reino do Sul? A capital do Reino do Sul era Jerusalém. E a capital do Reino do Norte? Samaria. Okay? Samaria era a capital do Reino do Norte, por isso que você vai ver um certo preconceito do pessoal de Judá, que é o Reino do Sul, com os samaritanos, porque os samaritanos se corromperam com um culto pagão. E a outra pergunta que eu queria deixar para vocês é quando o Reino do Norte caiu e por qual império ele foi conquistado? Perceba que essas perguntas são perguntas básicas que você precisa saber para você ter uma noção do Antigo Testamento. São perguntas muito simples, mas que muitas pessoas elas não têm ideia das respostas dessas perguntas. Elas ficam meio que perdidas. Então, o Reino do Norte, essa data é muito importante para você entender o ministério dos profetas. Se o profeta é pré-exílico, exílico ou pós-exílico. Então, o Reino do Norte ele caiu no ano 722 a.C. E o império que derrubou o Reino do Norte, que não houve nenhum rei temente ao Senhor, foi o Império Assírio. Naquela época, a superpotência mundial era o Império Assírio. E eles derrotam, então, o Reino do Norte. Eles tentam derrotar o Reino do Sul, só que um anjo enviado pelo Senhor mata os soldados do Império Assírio. E quem sobrou acaba fugindo. Então, o primeiro reino a cair foi o Reino do Norte. E a pergunta que eu faço para você é se o pessoal do Reino do Norte voltou para Jerusalém um dia. O que você me diz? Eles não voltaram. O povo do Reino do Norte não voltou mais para Jerusalém. A Síria tinha uma cultura de misturar os seus povos conquistados, que eles se casassem com outros povos e então perdessem a sua cultura, perdessem os seus princípios. Esse povo não volta. O que acontece? Quando a Assíria chega em Samaria, eles não levam todo o povo, eles deixam algumas pessoas, certo? E o que acontecia? Quando a Síria conquistava um território, ela pegava os seus prisioneiros para povoar esse território. Como ela já tinha outros prisioneiros de outras nacionalidades, ela acabou trazendo esses prisioneiros
como escravos para habitar em Samaria. E o povo de Samaria começa a se relacionar com esses povos de outras nações, com outros costumes, com outra cultura, com outras religiões, e ali acontecem casamentos. Consequentemente, os samaritanos se tornaram miscigenados, misturados. E isso acabou influenciando no culto prestado ao Senhor. Os samaritanos esqueceram-se do Senhor e apresentaram um culto miscigenado, culto misturado, ok? Então, quando a gente entende isso, a gente entende o porquê da rixa dos judeus com os samaritanos no Novo Testamento. A gente entende o grau de dificuldade que Jesus Cristo teve para conversar com aquela mulher na beira do poço, em João capítulo 4. A gente entende esse grau de dificuldade. Os judeus, para ir para a Galileia, eu não sei se você tem noção do mapa, mas a Galileia está lá em cima do mapa de Israel, a Samaria está aqui no centro e Judá está mais ali no sul. O judeu que saía de Judá, ele não passava por Samaria para ir para a Galileia. Eles faziam um caminho muito maior para passar de lado, para não ter que entrar em Samaria de tão preconceito que eles tinham em relação aos samaritanos. Jesus passa 2 dias ali conversando com os samaritanos e ali é a salvação. Então isso é muito interessante. Isso acontece por causa disso aqui. Os samaritanos se corromperam. Eles se misturaram. Eles não tinham sangue puro de judeu. E o judeu ele é muito nacionalista em relação a isso, né? A gente vê isso em Pedro. Então, quando aí a data né? Eles foram conquistados pelo Império Assírio no ano 722. Aí, quando o Reino do Sul caiu para o Império. Aliás, quando o Reino do Sul caiu e por qual império ele foi conquistado? Então, o Reino do Sul caiu logo após o Reino do Norte. Ele caiu no ano 586. Você precisa guardar essa data. 722, Reino do Norte. 586, Reino do Sul. 136 anos depois da queda do Reino do Sul, do Reino do Norte. O Reino do Sul cai para a Babilônia. A Babilônia conquista a Síria. Ela agora se torna a superpotência mundial e então conquista o Reino do Sul. Algo muito interessante aqui. Perceba que da queda do Reino do Sul, do Norte para o Reino do Sul, são 136 anos. O que a gente aprende com isso? Que o povo do Reino do Sul, ele viu a queda do Reino do Norte e eles não se arrependeram. Os profetas falaram que aquela queda foi consequência do pecado de idolatria, de injustiça social, de corrupção moral. E eles não se arrependeram. Eles viram o julgamento de Deus. E Deus mandou o profeta durante 136 anos. Eles não se arrependeram. Assim se parece a humanidade. A humanidade, ela ouve a alerta de Deus através da pregação da palavra, mas ela não se arrepende. A humanidade presencia enchentes, a humanidade presencia morte, a humanidade presencia o caos, e tudo isso é Deus dizendo: você não é Deus, você precisa de mim, você precisa se arrepender. E mesmo assim o homem continua mal. O homem não se arrepende. Qual é a consequência? Um dia o juízo de Deus virá. E esse juízo irá ser manifesto a todos aqueles que não deram ouvidos à pregação da palavra do Senhor, para o ensino da palavra do Senhor, e endureceram seus corações. O primeiro profeta, ele vem aparecer aqui, na verdade não é o primeiro profeta, mas já havia outros profetas, mas o profeta cujo livro está
na nossa Bíblia, nós temos aqui o profeta Joel. O ano aqui de Joel é 835, quando ele inicia o seu ministério, a 796, quando ele encerra o seu ministério. Ok? E essa data ela é interessante, porque se o Reino do Norte caiu em 722, significa dizer que ele é um profeta exílico. Ok? Ele não foi para o exílio. O Reino do Sul caiu em 586, certo? Então, ele é antes da queda. E a localidade da sua pregação é um profeta do Reino do Sul. O campo do ministério dele, da pregação dele, é no Reino do Sul. Ok? Então, ele vem para confrontar o pecado do povo, que é a corrupção. A liderança religiosa, os sacerdotes eram negligentes em relação à organização do culto. As práticas ali eram práticas miscigenadas, misturadas, místicas, pagãs, certo? Então, se o povo não se arrependesse, Deus traria o seu juízo. E Deus, primeiramente, ele manda um juízo, que é a praga de gafanhotos, a seca e o fogo, que era como uma espécie de simbologia para algo muito pior que iria acontecer, que era a chegada de uma nação que iria devastar a terra. Assim como o gafanhoto, a seca e o fogo devasta as terras de um território, assim também seria essa nação. Era isso que Joel queria explicar para o povo. Então, logo após Joel, na ordem cronológica, você vai perceber o profeta Amós. Ok? Nós estamos aqui diante desse profeta, o profeta Amós, e você precisa olhar para a data para você entender um pouco do contexto. É de 793 a 739, então ele é antes de 722, então ele é pré-exílico. Ele prega no Reino do Norte, o reino mais corrupto entre os dois. E Amós, ele pregava enquanto outros colegas de ministério também pregavam. E nós temos 3 contemporâneos de Amós, eu não sei se você lembra. Certo? Enquanto ele pregava na zona rural do Reino do Norte, por exemplo, Isaías pregava na corte. Isaías era de família nobre, de família rica, ele tinha acesso à nobreza. E Amós tinha acesso à zona rural. Então, a segunda pergunta aqui é: quem foi contemporâneo de Amós? A gente tem 3 profetas. Nós temos o Jonas, nós temos Oséias, nós temos Isaías. Por exemplo, quando você terminar de ler Amós, o interessante será que você venha ler o profeta Jonas, o profeta Oséias e depois o profeta Isaías, porque enquanto um está pregando, o outro também está em diferentes localidades, confrontando o mesmo pecado na nação. Certo? Então ele vem para confrontar a injustiça, a exploração dos mais pobres, certo? Ele vem para confrontar a ganância, ele vem para confrontar a imoralidade sexual. A mensagem é que o povo quebrou a lei de Deus, o povo desprezou o pacto que eles fizeram com Deus enquanto Moisés estava vivo, lá em Deuteronômio, certo? E eles precisavam se arrepender, porque senão viria o julgamento, certo? E aqui vai aparecer então, depois de Amós, o profeta Jonas, certo? Vocês conhecem a história de Jonas. Então vamos ver aqui onde ele está situado. É de 793 a 758 seu ministério. Então ele é antes de 722, da queda de norte, do Reino do Norte. Então ele é pré-exílico. E ele é um profeta que nasceu no Reino do Norte. Ele é do norte. Só que ele é chamado para pregar a uma nação gentílica,
O campo de atuação dele não é Israel. O campo de atuação dele é num território de uma nação que oprime Israel. Por isso que ele não quer pregar para aquele povo, porque aquele povo perseguia Israel. Então, ele é chamado por Deus para pregar na capital da Assíria, que é Nínive, certo? E ele foi contemporâneo de Amós e de Oséia. Então, a sua missão era pregar arrependimento para aquele povo. E o ensino da mensagem do profeta Jonas é que o amor e o perdão de Deus não estão restritos à nação de Israel, mas sim ele se expande a todas as nações. Então a gente aprende isso com o profeta Jonas, ok? O outro profeta contemporâneo de Jonas aí é Oséias. Você também conhece a história desse homem. E a pergunta que eu coloquei aqui, agora que isso é interessante, olha só. O ano do ministério dele é de 755 a 710 a.C. O que a gente aprende com isso? Que o ano 722 aqui já passou. A gente já está em 710. Então, isso significa que Oséias testemunhou a queda do Reino do Norte. A sua localidade da sua pregação foi no Reino do Norte. Ele pregou durante 25 anos ali e não houve arrependimento. Então ele foi contemporâneo de Jonas, de Amós e de Isaías, o profeta Oséias. Ok? Ele contemplou aí a queda no ano 722. A mensagem de Oséias é que Israel traiu a Deus com seus ídolos cananeus. Israel era como uma esposa que tinha um bom marido, que no caso é Deus. Israel preferiu se relacionar com outros homens, que no caso são os deuses dos cananeus. E mesmo assim, Deus a amou. Deus resgatou Israel da escravidão que ela sofreu em consequência dessa prostituição com os ídolos cananeus. O interessante dessa história é que Deus usa a vida do profeta Isaías para mostrar como Israel se comportou e o que ele iria fazer com Israel. Isaías ele se relacionou com uma mulher, ele teve filhos com essa mulher, e essa mulher, de repente, ela o abandona para ser uma prostituta. E ali ela se torna escrava daquele bordel. E então, Deus ele pede para Oséias resgatar a sua esposa e trazê-la de volta para casa. E ele faz justamente isso. E é isso que Deus queria ensinar para a nação. Apesar dela ter traído Deus com os ídolos cananeus, Deus iria trazê-la de volta. Deus iria restaurar o seu relacionamento com ela. Então, é um belo ensinamento que o livro de Oséias traz para a gente. Nós temos aqui o profeta Isaías, profeta muito conhecido de cada um de nós. E o seu ministério é no ano 739 a 686. Ele presencia a queda do Reino do Norte, mas ele não presencia a queda do Reino do Sul. Ele só profetiza que o Reino do Sul ele vai cair, ok? E qual é a localidade da pregação do profeta Isaías? Ele é um profeta que o Reino do Norte já caiu, né, ali com Oséias. Então a gente só vai ter profetas que vão pregar no Reino do Sul agora, ok? O Reino do Norte já caiu, agora Deus envia os seus servos para o Reino do Sul para alertar o Reino do Sul durante 136 anos e mesmo assim eles vão permanecer com o coração duro, lembrando que o Reino do Sul teve alguns reis tementes ao Senhor que promoveram reformas de adoração, ok? Então, ele foi contemporâneo ali de Oséias e de Miqueias. Então, quando você terminar de ler Isaías, você vai ler Oséias,
Aliás, você lê Oséias, você vai ler Isaías e depois você vai ler Miqueias, ok? Então, por exemplo, ali, o livro ele é dividido em 3 partes. Na verdade, ele é dividido em 2 partes. Primeira parte do capítulo 1 e 39, onde Isaías ele vai falar só sobre o juízo de Deus, a condenação de Deus, o julgamento de Deus, para você ver, né, como nós precisamos falar que Deus é um Deus que julga, Deus é um Deus que vai trazer julgamento para o pecado, ele faz isso também. Do capítulo 1 ao 39, são 39 capítulos falando sobre isso. Eu não sei se você já percebeu no filme que você assiste, que todo filme que a gente assiste tem um ápice do filme, ali para o final do filme. Então, o ápice do filme de Isaías é no capítulo 39. Ali, Jerusalém experimenta o exílio da Babilônia. É interessante que isso tudo é uma profecia. Isaías não viu isso. E então, dos capítulos 40 a 66, depois que ele fala de julgamento, agora ele vai falar da esperança. Deus é um Deus que fez um pacto e uma aliança com o seu povo. E essa aliança ela será cumprida, Israel será restaurada, apesar do exílio. Então, depois do profeta Isaías, nós temos aqui o profeta Miqueias. Olha a data aqui do profeta Miqueias, do ano 750 a 686. E qual a localidade da pregação de Miqueias? O que é que você acha? O reino do norte já caiu, então todos os próximos serão no reino do sul. Ok? E ele foi contemporâneo de Oséias e de Isaías. Certo? A mensagem do seu livro é que Deus traria o grande império da Assíria para destruir o reino do norte e devastar Jerusalém. E que depois a Babilônia traria ainda uma destruição maior. Certo? Então ele fala da Assíria, porque ele começa em 750 antes da Assíria cair. Realmente caiu. E aí ele diz, olha só, o reino do norte vai cair, mas vai haver uma destruição muito maior. O reino do sul também vai cair para a Babilônia. Certo? E aí no ano 701, o rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, já havia destruído o reino do norte, todo orgulhoso, achou que ia também destruir o reino do sul. E ele cercou Jerusalém no ano 701. O que acontece? Deus envia um anjo, e esse anjo ele mata cerca de 120 mil soldados assírios. E esses soldados, os que escaparam, se dispersam. Então, o orgulho do rei Senaqueribe ele foi esmagado ali. Porque quem usou Senaqueribe para destruir o reino do norte não foi sua própria inteligência, o seu próprio exército. Foi o próprio Deus. Ele era apenas um servo na coleira do Senhor. Então, ali os profetas de Israel estavam dispostos. Olha os pecados do pessoal do Reino do Sul durante a época do profeta Miqueias. Eles estavam dispostos ali a profetizar mensagens de proteção em troca de dinheiro, de privilégio. A gente vê um embate, por exemplo, do profeta Micaías com alguns outros profetas. Cerca de 400 profetas tentaram agradar o rei, e somente Micaías falou a verdade. Nós vemos os governantes aqui que governavam através de subornos, né, favorecendo os ricos e prejudicando os pobres. E aí Miqueias diz que o julgamento de Deus ele viria através de uma nação opressora, certo? Queria destruir tanto o reino do norte e Jerusalém, destruindo aí e reduzindo esses povos à ruína. Então esse é o conteúdo do profeta Miqueias. Logo após ele, a gente tem aqui o profeta Naum, certo?
O profeta Naum, o ano do seu ministério é o ano de 650 a 620 a.C. Então ele começa a ministrar já depois da queda do Reino do Norte, que foi em 722, ok? E ele prega ali no Reino do Sul, certo? Ele profetiza contra, nesse caso, contra a Assíria, tá certo? Porque a Síria ainda era a superpotência mundial, ok? E é interessante isso aqui. Olha só que é interessante. Você percebe que 100 anos antes do ministério de Naum, quem estava pregando lá na Síria, em Nínive, era Jonas. E o livro de Jonas diz que o povo se arrependeu. E agora nós estamos aqui 100 anos depois, com um profeta chamado Naum, pregando para o povo se arrepender, ou dizendo que o povo era tão corrupto que, nesse caso, eles iam receber o julgamento de Deus. Ora, mas o povo não se arrependeu? O que aconteceu? O que aconteceu? O pessoal esqueceu-se de Deus novamente. Ok? Estava aqui a ser novamente orgulhosa e prepotente e idólatra. Então, o livro do profeta Naum é mais uma profecia contra a nação da Assíria. Ele é uma coleção que anuncia a queda da Assíria com a sua capital em Nínive. E realmente isso aconteceu. Ok? Então, em 612 a.C., um homem chamado Nabopolassar, esse homem era pai de Nabucodonosor, ele conquista a Síria. Ok? Ele derrota a Síria em 612 a.C. Certo? Isso é muito interessante. Então, o livro de Naum é uma chamada à confiança na justiça divina. Ok? Que um dia Deus vai julgar as nações opressoras. Ok? E Deus vai julgar toda maldade e ele vai julgar no tempo certo. É disso que fala o livro do profeta Naum. Toda nação orgulhosa ela vai cair diante do Senhor. E agora nós estamos diante de um profeta chamado Sofonias. Ok? Sofonias, ele prega no Reino do Sul. E quem você acha que é contemporâneo de Sofonias? E aí, olha só o ano, 635 a 625. Quem você acha que pregou no mesmo tempo que Sofonias? Quem pregou no mesmo tempo que Sofonias foi o profeta Jeremias. Okay? Aí ele viveu durante as últimas décadas do Reino do Sul de Judá, enquanto ele ainda estava de pé. Certo? O contexto aqui do profeta Sofonias foi quando o rei Josias ele tentou desenvolver uma mudança religiosa no seu reino. Ok? O objetivo do rei era remover esses ídolos e restaurar a relação com Deus e adoração verdadeira ali no templo. Esse foi o objetivo. Então, o problema é que o pessoal estava aí enraizado demais na cultura de idolatria. Certo? A gente tem outro problema também, quando o rei Josias ele coloca Judá em colisão com Babilônia, e o rei Josias acaba morrendo uma trágica morte. Okay? Então, Sofonias previu tudo isso, advertiu os líderes de Jerusalém durante vários anos. Esse foi o ministério de Sofonias. Logo após aparece aí o seu colega de ministério, Jeremias. Ok? Todo mundo conhece a história de Jeremias, que advertiu Israel sobre os pecados de idolatria e de injustiça. E ele viveu durante aí o cerco de Jerusalém. Ele presenciou a queda, certo?
olha só aqui, ó, 627 a 586, o ano do seu ministério, os anos do seu ministério. Então, ele já chega em 586, que marcou a queda de Jerusalém. Ok? Então, ele viveu esse cerco, testemunhou o exílio pessoalmente, certo? Só que ele não é deportado para a Babilônia. Ele até chega a fugir durante a queda, ok? Eu coloquei aqui uma pergunta curiosa para você, só para a gente revisar. Qual o nome do escriba que registrava as palavras de Jeremias? Que Jeremias pregava e tinha um escriba que registrava, depois ele juntou tudo e compôs o livro de Jeremias. Você lembra do nome dele? O nome dele é Baruque, ok? O nome desse escriba é Baruque. E aí eu coloquei uma outra pergunta. Para qual país Jeremias fugiu com o remanescente de Judá em 506, ali na queda? Ele fugiu para o Egito, certo? Então perceba que ele não foi, ele ficou, ele presencia a cidade caída e ele então escreve o livro de Lamentações, que é justamente como ele enxerga a cidade caída. Ele se lamenta por causa dessa queda, certo? Nós estamos aqui diante do profeta agora Abacuque, okay? Que viveu no ano 626. Abacuque ele profetizou ali durante os últimos dias do Império Assírio. Perceba que o Império Assírio caiu quando? Caiu no ano 612, ok? Com o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar. E aí o profeta Abacuque ele vai falar ali, profetizar ali durante esses últimos dias desse império, e quando a Babilônia já estava em ascensão. Ele foi contemporâneo aí de quais profetas? O que é que você acha? Ele foi contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, Daniel e Sofonias. Okay? Ele foi contemporâneo desses profetas. Em 626, Nabopolassar e Nabucodonosor estão em ascensão com a Babilônia. Em 612, a Babilônia conquista a Síria. Em 609, morre o rei Josias após a sua reforma religiosa. Aí, em 605, Nabucodonosor conquista o Egito e aí cerca Jerusalém, certo? A Babilônia se torna, após a conquista do Egito, uma superpotência, certo? E aí ele quer invadir a Jerusalém agora. Ele invade Jerusalém em 3 turnos. Então perceba que o ano de 586, na verdade, foi o 3º turno de invasão. Ok? Que a gente às vezes não tem uma noção que isso aconteceu em 3 turnos. O ano de 586 foi a queda. Na verdade, os 3 turnos foram em 605, 597 e 587. Nesse ano de 605 é quando Daniel vai para a Babilônia. Ele chega na Babilônia antes da queda, porque a queda foi em 586. Em 597 vai Ezequiel. Ezequiel ele vê ali, antes da queda, uma profecia ali às margens do rio Quebar. E então ele começa a ver um vale de ossos secos, ok? E diz que o pessoal, a cidade iria cair, mas Deus ia trazer o pessoal de volta, ok? Para você entender um pouco que o cerco foi em 3 datas, certo? E a profecia de Abacuque, no primeiro cerco, em 605, quando Daniel foi levado com os seus amigos, né? Então, Abacuque ele profetiza no primeiro cerco, em 605. Agora a gente tem aqui o profeta Daniel. Você também conhece a história do profeta Daniel.
A sua profecia é do ano 605 a 536. Ele começa a profetizar antes da queda, certo? Mas ele já foi levado como um jovem à Babilônia. Ele era da nobreza, da classe nobre. Nabucodonosor é inteligente, ele deixa os pobres em Jerusalém, leva só os mais equiparados, ok? Então, assim, o livro vai falar da luta dos exilados e de como manter a esperança na terra dos seus conquistadores. É sobre isso que o livro vai falar. Certo? Nabucodonosor chega a Jerusalém no terceiro ano do reinado do rei Joaquim, e aí ele acaba fazendo o primeiro cerco ali em 605, levando boa parte das pessoas como prisioneiras. Uma pergunta curiosa que eu coloquei é: você tem ideia de com quantos anos Daniel foi levado para a Babilônia? Ele foi levado com 15 anos, aproximadamente. Ok? Aproximadamente. Então, ele foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Abacuque e Sofonias. Então, quando você estiver lendo esses livros, você vai ler aí, certo? Ezequiel, Jeremias, você vai ler Abacuque, você vai ler Daniel, você vai ler Ezequiel, você vai ler Sofonias, ok? Certo? O próximo profeta é o profeta Ezequiel, que foi levado aí na segunda, no segundo cerco de Nabucodonosor no ano 597. Ele chega lá na Babilônia em 597 e aí ele começa a pregar em 593, mais ou menos 5 anos, 4, 5 anos, ok? E aí ele prega antes da queda. Ele já está lá como prisioneiro na Babilônia, só que Jerusalém cai em 586, ok? Ele prega antes da queda. E qual é a idade que Ezequiel foi levado para a Babilônia? Foi levado mais ou menos com 25 anos, ok? Ele estava entre os 10 mil judeus que foram levados para a Babilônia em 597. Ele começa a pregar em 593 e é ali que ele tem uma visão do Vale de Ossos Secos. O que é que o Vale de Ossos Secos representa? Representa a morte, a falta de esperança do povo. O povo não tinha mais esperança. Então ele vê aquele vale de ossos secos revivendo. E a ressurreição daqueles vales de ossos secos significa a volta da esperança do povo de Israel. Um dia aquela nação iria voltar para Jerusalém e Deus iria restaurar a sua relação com o seu povo. Então é isso que significa. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, você pode ficar meio em dúvida quando Deus ele diz que no dia que a Babilônia derrubar Jerusalém, não vai dar tempo do pessoal chorar a dor dos seus parentes, quando Deus diz para ele não chorar a morte da sua esposa. Aí você pode perguntar, mas como assim? O pessoal já não foi derrotado? O pessoal, a Jerusalém não já caiu? Porque Ezequiel já está na Babilônia. Mas aí você deve lembrar que o cerco ele foi em 3 turnos, né? E Ezequiel chega ali no segundo cerco, antes de 586, ele chega em 597. Primeiro cerco 605, segundo 597, terceiro e último 586, que foi com a queda. Ok? Então, nós temos aqui o profeta Obadias em 586. Obadias ele vai denunciar o pecado de uma outra nação, é o pecado dos edomitas, os descendentes de Saul, o pecado de Edom, certo? Nós estamos aqui diante de um povo que, nesse caso,
durante ali o cerco de Jerusalém, eles pegaram os israelitas que fugiam da cidade, atravessavam os vales, eles esperavam os israelitas ali, pegavam esses israelitas e entregavam para o exército babilônico. E ainda ficavam alegres com a destruição do povo de Judá. O próprio irmão de Israel, porque Israel é descendente de Judá e Edom. Israel é descendente de Jacó e Edom é descendente de Esaú. Okay? Então, seu próprio irmão entregando a Israel para Babilônia. Então, Obadias ele vem denunciar esse pecado, certo? Ele vem denunciar esse pecado nesse livro, em 586. Logo após Obadias, a gente tem aqui o profeta Ageu, certo? E o profeta Ageu, ele já é o profeta pós-exílico. O pessoal já havia passado os 70 anos, o exílio durou 70 anos. O exílio durou quantos anos? 70 anos, ok? E o pessoal aí já havia voltado para Jerusalém. Então, o primeiro profeta que Deus usa ali é Ageu. E a missão do profeta Ageu é encorajar o povo, juntamente com outro profeta chamado Zacarias, a reconstruir o templo, ok, de Jerusalém, que foi destruído em 586. E ele foi contemporâneo de quais outros profetas? Ele foi contemporâneo de Zacarias e de Malaquias. Então, quando você lê Ageu, você vai ler Zacarias e vai ler Malaquias, ok? Para você entender melhor a história. Em 588, 16 anos antes de Ageu, 50 mil pessoas voltaram para a Judéia. Na primeira caravana que aconteceu. Foram 3 caravanas. A primeira foi com 50 mil pessoas. E ali, quem foi que decretou esse regresso? Coloquei aqui essa pergunta para você, tá bom? Quem foi que decretou? Qual foi o rei que decretou esse regresso do pessoal? Foi o rei Ciro da Pérsia, que havia conquistado a Babilônia. Ok? Então ele realizou esse decreto para o pessoal voltar. Quais eram os 2 líderes que levaram o povo nessa primeira caravana? Foram 3. Quem foi o primeiro líder que levou? Foi Zorobabel, que era o governador, colocado por Ciro para governar Judá, e um sacerdote chamado Josué, que não é o Josué sobrinho de Moisés, ok? É outro Josué, tá bom? Então, 2 anos depois, os alicerces do templo foram levantados entre louvor e lágrimas, só que 14 anos depois, o pessoal começou a desanimar, certo? Com a influência dos samaritanos que atrapalharam a construção, então as obras pararam, o pessoal começou a construir suas próprias casas e esquecer do templo. O profeta Ageu e Zacarias vêm para animar o povo, o pessoal é animado e começa a reconstruir o templo e termina em 4 anos aí, no ano de 516 a.C. E logo após ele vem o seu contemporâneo Zacarias. Ele nasceu na Babilônia. Ele voltou com seu avô aí na primeira caravana, certo? Ele começa o seu ministério aí em 520. Ok? Ele começa seu ministério em 520, Zacarias, certo? Então, olha só aqui o que diz. Ciro, no ano 539, conquista a Babilônia e promove o regresso do povo. Zorobabel e Josué retornam para Jerusalém com 50 mil pessoas, certo? E ali eles começam a construção do templo. Ciro ele vai morrer em uma batalha no ano 529, certo? E as obras vão ficar paradas aqui enquanto o seu filho Cambises está no poder. Um homem chamado Dário, ele conquista o trono da Pérsia e Cambises comete suicídio. E aí, com Dário, há o recomeço das obras
E Dário confirma o decreto de Ciro e a obra é concluída no ano 516. E aí, Dário vai morrer em uma batalha. Quem vai assumir o seu trono é o seu filho, o Xerxes I, o Assuero. Olha que interessante. Assuero é o mesmo que Xerxes I, é filho de Dário. É esse mesmo Assuero que vai se casar com a rainha Esté. Esté, nora de Dário. Já tinha se ligado nisso? E aí, o Artaxerxes, o filho de Xerxes I, substitui Xerxes, porque ele foi assassinado por um artesão em seu quarto, o Xerxes I. Olha que interessante isso, não é curioso? Porque Deus usou Mardoqueu, que é o tio de Esté, para salvar a vida de Xerxes I. E Xerxes I ficou tão comovido com a atitude de Mardoqueu que ele lhe prestou honras. E essas honras acabaram salvando o povo de Deus, Israel, ali na Pérsia. Você sabe da história. O interessante aqui é que, novamente, Xerxes, ele sofreu uma tentativa de homicídio. E aí Deus, na verdade, não o salva dessa vez. Então, Deus ele trabalha na história como ele quer. Ele salvou a vida de Xerxes lá no início, com o objetivo de dar honra para Mardoqueu, para que o seu povo fosse salvo, Deus fosse glorificado naquela nação. E agora que ele decide não salvar a vida dele. Ok? Então, a gente não sabe se Artaxerxes é filho de Esté ou ele é filho da primeira esposa de Xerxes I, do Assuero. Ok? E depois dessa história, da história de Esté, aparece Esdras e Neemias. Olha só como é interessante, né? Você tem que ler Esté primeiro, depois você vai ler Esdras e Neemias, certo? Então, Esdras ele faz a segunda caravana, ele viaja ali no 7º ano de Artaxerxes para Jerusalém, com o objetivo de ensinar a lei ao povo. Ok? Então, Zorobabel, Josué é a construção do templo, Esdras é a pregação da palavra, o ensino da palavra, e Neemias é a construção das muralhas e a reconstrução da cidade. Ele vai viajar no 7º ano de Artaxerxes para Jerusalém para restaurar os muros da cidade, ok? Para você aí ficar situado. E a gente tem aqui o último profeta para acabar nossa aula, ok? Para a gente fechar aí em 60 minutos a nossa aula. Então, o profeta Malaquias. O povo Zorobabel chega, Josué chega, Esdras chega para ensinar o povo a palavra, Neemias reconstrói as muralhas, Zacarias prega, Ageu prega, o pessoal se comove, o pessoal se arrepende. Só que 100 anos depois, o que acontece? O pessoal cai novamente em uma atitude mecânica, em um ritual mecânico e religioso. Aí o pessoal perde a essência do culto prestado a Deus. Malaquias vem em 430 a.C. para então, nesse caso, confrontar o culto prestado ao Senhor e ensinar ao povo um culto decente que Deus merece. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Logo após ele, só depois de 450 anos é que vai aparecer outro profeta. O profeta João Batista. Então Deus vai ficar em silêncio agora. Na próxima aula você vai saber o que Deus fez durante esses 450 anos de silêncio. Que Deus abençoe você. Eu espero que essa aula tenha ampliado a sua visão de Antigo Testamento. Até a próxima.